paz do Senhor, irmãos, que o Senhor possa abençoá-los muito nessa noite. Eu já estou muito abençoado. Eu gostaria de começar com oração. Vamos baixar nossas cabeças. Senhor amado, nós lembramos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele dá vida. Ao longo dos séculos, tantas pessoas diante da tua palavra, inspirados por qualquer outro espírito que não foi o teu espírito, desenvolveram doutrinas das mais estranhas e das mais esquisitas e tradições que nada glorificavam o teu nome, nada tinham a ver com a verdade e com aquilo que o Senhor tinha dito. Por isso o Senhor disse que a letra mata, mas o Espírito dá vida. Diante das letras do Senhor e diante da palavra do Senhor, nós oramos para que teu Espírito nos dê vida nesta noite. Como nós gostaríamos de ser avivados pelo teu Espírito. Como que nós gostaríamos que todos os projetos do Vale da Bênção, todos os ministérios, todos os grupos de discipulado, todos os cultos nos lares, tudo que nós fazemos fosse avivado pelo Senhor. Como que a igreja Rio Claro cada vez mais e o Viçoso também avivados pelo Senhor, mas essa vida vem do teu Espírito. O Senhor mesmo disse que a letra mata, mas o Espírito dá vida. Por isso dá-nos vida nesta noite. Oramos em nome de Jesus. O nosso Deus, ele é um santo Deus. Ele nunca se mistura com o pecado, ele nunca se mistura com a maldade, ele nunca mistura com a injustiça, ele nunca mistura com a impureza, ele nunca mistura com as forças das trevas. Ele é Senhor nos céus e da terra, ele é santo e ele não se mistura com o mal. Mas o nosso Deus, segundo Coríntios capítulo 6, deixa a Bíblia aberta, 2 Coríntios 6, deixa aberto. Mas o nosso Deus escolheu se misturar conosco. Nós podemos estar misturados com Deus. Nós podemos ter Deus cada vez mais, experimentarmos Deus cada vez mais, porque Ele escolheu misturar conosco. Não feche essa passagem rapidamente. 2 Coríntios capítulo 6, não fecha só a hora que eu falar. 2 Coríntios 6, verso 16, diz assim: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Eu lhes serei pai, e vocês serão meus filhos, e as minhas filhas. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Não fecha a Bíblia ainda. O Deus que não se mistura com o mal, disse que ia se misturar conosco. Ele disse que habitaria em nós, andaria conosco, nós seríamos o seu povo, ele seria o nosso pai, e nós seríamos os seus filhos e filhas. O Senhor só se mistura conosco por causa do sangue de Jesus Cristo. Por causa do Senhor Jesus Cristo nós somos perdoados. Por causa do Senhor Jesus declarados justos. Por causa do Senhor Jesus não há nenhuma acusação, nenhuma condenação. É por causa do Senhor Jesus que somos salvos. É por causa do Senhor Jesus que Ele se mistura conosco. Ele não mistura com injustiça. Ele não mistura com maldade. Ele não mistura de jeito nenhum com o diabo. Ele não mistura com o mal, mas Ele mistura conosco por causa do sangue de Jesus Cristo. Mas o povo de Deus, ao longo dos séculos, por mais ilógico que isso seja,
O povo de Deus não é necessariamente igual ao próprio Senhor. Israel, Deus andava no meio de Israel, mas Israel foi se misturar com os Baalins. Israel foi servir as trevas. Israel foi matar os seus filhos. Israel foi ficar endemoniado. Israel participou dos ritos de fertilidade das divindades pagãs da terra de Canaã, com toda sorte de perversão sexual. Deus não se mistura com o mal, Ele se mistura conosco por causa do sangue de Jesus, mas o povo de Deus nem sempre é como o Senhor. Basta você ler a Bíblia, basta ler as exortações dos apóstolos, basta olhar a história da igreja. Nem sempre o povo de Deus é como o Senhor. E o problema é, nós perdemos Deus se nós nos misturarmos com aquilo que Ele não se mistura. Evidentemente que se nós, por uma imprudência de nossa parte, nos misturarmos com as trevas, com as impurezas, com os pecados, a sensibilidade da presença de Deus começa a ir embora, a liberdade para oração e adoração vai embora, vai entrando aquela morte espiritual, aquela falta de sensibilidade para Deus e a sua presença, porque Deus não se mistura com o mal. 2 Coríntios capítulo 6, eu pedi para você não abrir a Bíblia, é isso que o apóstolo, não fechar a Bíblia, 2 Coríntios 6, verso 14, não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, Cristo e o diabo, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos. O Senhor não se mistura com nada disso, mas ao longo dos séculos Israel se misturou. No primeiro século os coríntios estavam tentados pelas situações sociais, familiares. A cidade de Corinto estava repleta de templos, um grande templo de Apolo, mas por toda parte tinha templo de Apolo, tinha templo de Afrodite, templo da criatura mitológica Piton, com cara de gente, corpo de cobra. Por meio dessas cerimônias de muitas divindades da mitologia grega, eles tinham muita promiscuidade entre si, muita feitiçaria e muito endemoniamento. Mas se você fosse Corinto, de uma família da cidade de Corinto e da Grécia, você recebeu Jesus, mas os seus familiares não. Evidentemente, eles te convidariam por uma série de situações sociais, familiares, nos templos, e na própria casa também teria cerimônias. E o apóstolo Paulo estava exortando, dizendo: nós na sociedade temos que nos relacionar com as pessoas. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, temos que fazer diferença, temos que ter relacionamentos sociais, pessoais, profissionais, comerciais no mundo, viver no mundo, iluminar esse mundo com o Evangelho de Jesus. Mas o apóstolo Paulo disse: tome cuidado quando esse relacionamento for uma aliança com a injustiça, com o mal, com as trevas, com o diabo, porque o nosso Deus não faz parte destas coisas. O nosso Deus escolheu habitar em nós, andar conosco. O nosso Deus é o nosso Pai, nós somos o povo dele, e ele não faz parte do mal. Por isso Paulo disse: não se coloque num jugo desigual. Jugo era aquela peça de madeira que coloca sobre as costas de 2 bois e obriga os 2 bois a puxarem o carro de boi. O jugo, aquela peça de madeira, é algo que obriga a estarem conectados. A ideia aqui é cuidado com todo o relacionamento, com toda a aliança
que te colocará em parceria com o mal, com as trevas, com a injustiça, com o diabo, porque o nosso Pai, que escolheu andar conosco, Ele não anda com essas coisas. Temos que estar no mundo, nos envolver no mundo, termos relacionamentos pessoais, sociais, comerciais, profissionais, mas tomar cuidado quando esses relacionamentos se tornam parceria com o mal. Deus não faz parte do mal. Ao longo dos séculos, a igreja, por meio de organizações secretas, teve o mal dentro da sua igreja, de servos de Deus fazendo parceria com o mal através dessas organizações secretas. Tivemos nas 7 igrejas do Apocalipse o Senhor Jesus dizendo: eu vou remover o seu candeeiro. Vocês estão se envolvendo com as obras do Nicolaitas, que era feitiçaria. Então, infelizmente, nem sempre o povo de Deus se mantém longe do que não presta. E quando nós nos envolvemos com aquilo que é parceria com o mal e com o diabo, no processo Deus vai distanciando, e a gente não pode imaginar quão terrível será as consequências em nossas vidas, nos nossos filhos, netos, bisnetos, porque nós demos liberdade ao diabo ao nos envolvermos com um jugo desigual. Eu vou dar um exemplo, fora ter mencionado esses exemplos genéricos ao longo da história da igreja de Israel. Eu quero dar um exemplo bem mais específico. Se você ler a Bíblia prestando atenção, o rei Josafá era um homem de Deus. Recentemente eu preguei aqui domingo à noite sobre o rei Josafá. Depois de Davi, Salomão não serviu a Deus como deveria. Roboão não serviu a Deus como deveria. Deus dividiu Israel em 2 reinos. Então Asa serviu a Deus. Em termos gerais, ele foi um grande homem de Deus. Ele também foi o pai de outro grande homem de Deus, de Josafá. Josafá experimentou riquezas, honra, bênçãos de Deus, porque ele priorizou o Senhor, e ele morreu os dias de sua vida como um servo de Deus, como Josafá foi um servo de Deus. Mas mesmo Josafá, num determinado momento, ele foi imprudente. Ele aliou-se com o rei Acabe, do reino do norte, por laços de casamento. Ou seja, ele não só permitiu que o seu filho Jeorão casasse com a filha de Acabe, chamada Atália. Não foi só uma outra autorização para que se casassem e fossem felizes. No processo de permitir esse casamento desse seu filho príncipe com uma filha de Acabe, princesa, não foi só um casamento real, mas foi uma aliança de reinos. Evidentemente aí que era para ter acendido a luz vermelha, porque Acabe andava com Deus de todo o seu coração. Josafá andava com Deus de todo o seu coração. Acabe era o contrário. Acabe servia a Baal, cuja estátua em si mesma não era nada, não tinha vida, mas por trás da idolatria tinha os demônios, tinha o diabo, tinha as trevas, tinha os endemoniamentos, tinha as adivinhações, tinha os ritos de fertilidade com promiscuidade, toda sorte de promiscuidade que você puder imaginar, tinha os sacrifícios de crianças, as injustiças e as matanças. O que Josafá tinha que se alinhar com Acabe por laços de casamento? Ele permitiu, através desse jugo desigual, dessa aliança, desse relacionamento, de coisas que não se conectam, com coisas que Deus não conecta. Ele tinha o Senhor, a presença de Deus, Deus em sua vida, mas foi se conectar com as trevas. A história é cheia de servos de Deus, realmente do Senhor, como Josafá, que por fim se conecta com as trevas. Entrou Atália na família de Josafá. Atália, filha de Acabe.
Atalha, adoradora de Satanás, em última análise. Atalha, que talvez foi filha de Jezabel ou de qualquer outra esposa de Acabe, mas que andava nos caminhos do seu pai. Poderia ter acontecido que Jorão tivesse convertido a sua esposa, mas foi o contrário. Foi Acabe que influenciou Jorão. E a palavra do Senhor diz que pela influência de Atalha, Jorão serviu Baal, serviu as trevas, não serviu o Deus de Josafá, o seu pai. Tendo ele servido as trevas, ele levou todo o reino de Judá a servir as trevas, e ele se tornou assassino como Acabe, ele matou todos os seus irmãos. A ira do Senhor se levantou contra Jorão. Ele recebeu uma carta do profeta Elias. A carta do profeta Elias dizia assim: Jorão, porque você não serviu a Deus como Asa, o seu avô, como Josafá, o seu pai, eu ferirei Judá por causa de você. Porque você não andou nos meus caminhos e foi andar nos caminhos de Acabe, dos reis de Israel, eu vou ferir Judá por sua causa. Porque você levou Judá a pecar, eu vou ferir Judá por sua causa. Eu vou ferir as suas esposas, eu vou ferir os seus filhos, eu vou te dar uma doença, que os seus intestinos vão sair para fora. Essa foi a mensagem do Senhor pela carta do profeta Elias. Deus tolerou Jorão somente por 6 anos. Ele reinou 2 anos com seu pai corregente e 6 anos sozinho, 8 anos no total, sozinho somente 6 anos. No 6º ano do seu reinado, cumpriu-se a palavra do Senhor. Um pouquinho antes, os arábios e os filisteus levaram todas as esposas de Jorão, levaram os seus filhos, talvez para matá-los ou escravizá-los. Não ouvimos mais falar deles. Só sobrou um, Joacás ou Acasias. Deu uma doença em Jorão, que o texto bíblico diz que os seus intestinos saíram para fora. Ele morreu com muita dor, não deixou lembrança, ninguém lamentou a morte de Jorão, já foi tarde. Não morreu com a bênção de Deus, porque ele foi servir Baal por causa da influência da sua esposa Atalha, filha de Acabe, quando Josafá, um servo de Deus, foi imprudente em alinhar-se com Josafá por meio de laços de casamento, esse casamento de Jorão e Atalha. E você pensaria assim: pastor Silas, mas já está tão complicado isso. Jorão já matou todos os seus irmãos, ele já matou todos os filhos de Josafá, agora ele já morreu debaixo do castigo de Deus, agora ele já teve doença, os seus intestinos saíram para fora, agora Judá já foi ferido pelas guerras entre os filisteus e arábios. O que mais vai acontecer? Piorou. Atalha continuava viva. Atalha não só influenciou o seu marido, ela influenciou o seu filho Acasias. Ela dava conselhos a Acasias. Ela criava Acasias nos caminhos do mal. Não só Atalha, mas os parentes de Atalha eram conselheiros de Acasias. Acasias foi tão mau rei que Deus permitiu que ele fosse rei somente por 1 ano. Em 1 ano ele foi morto por Jeú, segundo a palavra do Senhor, porque a sua mãe, que servia Baal como Acabe, filha de Acabe, não só tinha levado todo Judá a adorar Baal pela influência do seu marido Jorão, mas agora pela influência do seu filho Acasias. Todo Judá continuava nas trevas. Que terrível! Josafá servia a Deus.
Josafá levava Judá a servir a Deus, mas quando ele aliou-se com Acabe por laços de casamento, a partir daí ele selou o destino dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos em Judá. A partir da sua morte, Judá foi adorar Baal por causa de Jorão, influenciado por Atália. Depois Judá estava adorando Baal por causa de Acasias. E se você adorar Baal, se você adorar as trevas, você vai experimentar injustiça, maldade, matanças, endemoniamento e promiscuidade. Deus não faz parte dessas coisas. O Deus que escolheu andar conosco não anda com estas coisas. Como é que pode um servo de Deus como Josafá? Como é que pode Israel ao longo dos séculos? Como pode os coríntios fazerem imprudências? Como pode a igreja ao longo do século? Não é lógico, mas nós temos exemplos pós-exemplos. Que nós temos uma promessa maravilhosa. Deus habita conosco, anda conosco, mora em nós, é o nosso Pai. E nós não podemos perdê-lo por jugo desigual, alianças e relacionamentos não normais. Não estou falando de relacionamentos sociais, profissionais, comerciais, pessoais, os quais precisamos ter para sermos luz nas trevas. Estou falando daquelas situações que nos colocam em parceria com o mal. E você perguntaria para mim, Pastor Silas, essa história, essas consequências do laço que Josafá fez com Acabe, já deve ter parado a desgraça. Não parou. Depois que Acasias foi morto, Atália se tornou rainha por 6 anos. Uma mulher do mal, uma mulher das trevas, exatamente como Jezabel. Se você servisse o diabo, se você fizesse parte da sua adoração, matar filhos em sacrifício ao diabo, matar crianças para você não seria nada. Eu sei que não é normal, você não precisa ser convertido, você não precisa ser filho de Deus para amar os seus filhos, você não precisa ser convertido para amar os seus netos e os seus bisnetos, você não precisa ser salvo pelo sangue de Jesus para ser amoroso. Mas se você servir o diabo, contra a própria natureza humana, contra o próprio instinto materno que tem nas mulheres, essas pessoas se tornam assassinas dos seus próprios familiares. O diabo veio matar, roubar e destruir. Quando os servos de Deus fazem alianças com as trevas, a obra do diabo é matar, roubar e destruir. Depois que Acasias foi morto, depois de reinar 1 ano, Atália, que tinha sido rainha nos dias de Jorão, que era uma espécie de rainha-mãe, na verdade ela que mandava, né? Acasias fazia o que ela mandava, ela era, na prática, a chefe, não é? Mas Acasias era o rei, ela era a rainha-mãe. Com a morte de Acasias, ela tomou o poder. Como que me parece que ela já mandava desde os dias de Jorão. Ela tomou o poder e ela reinou por 6 anos. Qual é a primeira coisa que Atália fez? Atália mandou matar toda a família real da tribo de Judá. Jorão havia matado os seus irmãos, mas não as suas cunhadas e sobrinhos. Os filhos de Jorão, netos de Josafá, foram levados pelos filisteus e arábios, talvez mortos. Mas os primos de Jorão, os sobrinhos de Jorão, netos de Josafá, filhos dos irmãos de Jorão, estavam vivos, cresceram, casaram, tiveram filhos. Os filhos dos irmãos de Jorão
eram bisnetos de Josafá. Os filhos dos irmãos de Jorão eram bisnetos de Josafá. Eles tiveram netos, tiveram bisnetos, e nesse momento Atalha mandou matar toda a família real da tribo de Judá. Uma coisa que não entra na nossa cabeça. Se ela pudesse, ela teria matado os filhos de Acasias. Aliás, ela matou os filhos de Acasias, os seus próprios netos. Ela só não matou um, explico já já. Mas ela matou todos os demais. E ela reinou por 6 anos. Qual que era o raciocínio lógico de Atalha? A dinastia de reis, segundo a linhagem de Acabe, que governa o reino do norte. Agora, se eu matar toda a família real de Judá, essa dinastia também reinará no sul. Nós vamos reunificar novamente Israel, mas não debaixo de um reinado na descendência de Davi, mas num reinado na descendência de Acabe, que não adorava o Deus de Israel, mas adorava Baal, adorava Satanás. Esse era o plano dela. E ela tinha maldade suficiente para matar todos os netos de Josafá. Ela tinha maldade suficiente de matar todos os bisnetos. Ela tinha maldade suficiente, endemoniamento suficiente para matar os filhos de Acasias. Ela só não matou um, eu vou te explicar por quê. Apesar que Atalha tinha um plano normal, natural, eu mato todo mundo, a dinastia de Acabe vai reinar sobre todo Israel, ela possivelmente não sabia que ela ia encontrar um grande problema ao tentar matar toda a família real de Judá. Não dá para você se levantar contra o Senhor e a sua palavra. Deus disse que ia enviar Jesus. Ele seria enviado da tribo de Judá, e não tem nada a ver com Judá. Se você ler sobre o Judá, neto de Jacó, ele não era servo de Deus, ele não era um servo consagrado, não tem nada a ver com Judá o homem, tem a ver com a palavra de Deus, o seu amor e a sua fidelidade. Ele disse: eu vou enviar o meu filho da tribo de Judá. Depois ele disse: Davi, gostei muito de você, Davi. Eu não quero templo nenhum, mas vou deixar Salomão construir. Até vou usar para minha glória, mas eu não te pedi templo nenhum. Mas porque você é como você é, com esse coração aí que você tem, eu vou fazer uma promessa. Não só meu filho virá da tribo de Judá, mas ele virá da sua família. O meu filho será também filho de Davi. E no trono de Davi sempre terá um rei. E num determinado momento o Senhor começou a falar que esse rei, eternamente rei, é o Senhor Jesus, da descendência de Davi. O que Atalha estava tentando fazer era sumir com toda a família de Davi, com toda a descendência real de Davi, e dessa forma não se cumpriria a palavra, mas ela não sabia que Deus cumpre a palavra. Por mais que ela matou todos os netos de Josafá, todos os bisnetos de Josafá, sobrou um. Uma irmã de Jorão escondeu Joás por 6 anos no templo. 6 anos depois, mataram Atalha. A coisa ruim foi embora. Mas eu quero mostrar para você quão trágico foi Josafá fazer um jugo desigual. Naquela hora parecia grande vantagem. Naquela hora o reino dele estava aliançado com outro reino. No curto prazo eles foram lutar juntos contra Ramote e Gileade. Deus não deu vitória naquilo ali. Eles perderam a batalha, Acabe morreu. Josafá voltou para Judá e Deus já deu uma bronca nele.
Deus enviou um profeta e disse: Josafá, o que você tem que amar ímpio e ajudar ímpio na sua maldade? Em outras palavras, imagine que Acabe ganha essa guerra. Imagine que Acabe não tivesse morrido. O que eles iam fazer em Ramote e Gileade? Eles iam adorar as trevas, matar seus filhos. Josafá, o que você tem que se alinhar, fazer aliança com Acabe? Por causa disso, a ira do Senhor se levantou contra você. Mas Josafá, por tudo que eu percebo, se arrependeu e terminou bem com Deus. Mas o seu filho se perdeu, Jorão. E através de Jorão, influenciado por Atalha, todo Judá se perdeu. Então ele matou todos os filhos de Josafá, menos ele, que era o mais velho. Mas aí ele perde suas esposas e filhos para os arábios e filisteus como o juízo de Deus e morre com uma doença horrível. Então morreu todos os filhos de Josafá, porque um dia Atalha entrou na família deles. Aí veio Acasias. Deus também permite que Acasias morre logo e Judá continua nas trevas. Então Atalha mata todos os netos e bisnetos de Josafá. Toda a descendência de Josafá, até bisnetos, tirando Joás, todos eles foram mortos. Porque um dia um homem de Deus aliançou-se com as trevas. Deixe-me mostrar rapidamente isso na Bíblia. Eu vou ler alguns versos aqui e ali, vai ser rápido. Segundo Crônicas 18, eu só quero mostrar rapidamente para você ver que eu não viajei na maionese, tá? Segundo Crônicas, capítulo 18, não feche a Bíblia, eu vou ler vários versos. Eu vou pular daqui para ali, não vai ser tantos versos assim, mas não será só nesse capítulo. Segundo Crônicas 18, verso 1. Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Aqui começou a desgraça. Jorão casou-se com Atalha. Segundo Crônicas, capítulo 19, verso 2. Voltando daquela batalha contra Ramote e Gileade com Acabe, Acabe havia sido morto, o profeta Jeú deu-lhe uma bronca. Segundo Crônicas 19, verso 2. O profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro de Josafá, e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso a ira do Senhor está sobre você. Será que você deveria ajudar o mal a continuar sendo mal? Será que você deveria ajudar Acabe a conquistar Ramote e Gileade para implantar naquela cidade adoração a Baal? Isso faz sentido? Não faz. A ira de Deus está sobre você. Mas eu entendo, irmãos, que Josafá se arrependeu e ele mesmo terminou bem. Segundo Crônicas, capítulo 21, verso 6, falando de Jorão. Segundo Crônicas 21, 6, o filho de Josafá, o rei, que casou com Atalha. Segundo Crônicas 21, 6, andou nos caminhos de Israel, dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, e ele fez o que o Senhor reprova, casou com Atalha, fez o que não presta, foi adorar Baal. Verso 4, matou seus irmãos. Logo Jorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou a espada todos os seus irmãos. Verso 11, no mesmo capítulo, levou Judá a adorar as trevas. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Aí chegou a carta do profeta Elias, verso 12. Então Jorão recebeu uma carta do profeta Elias. Olha aqui para mim. Resumidamente, você lê a carta depois. Você gosta de ler a carta dos outros? Lê depois. Se encontrar a carta aberta ali na sala, você não abre e lê. Essa carta você lê depois.
Elias mandou a mensagem: porque você não temeu Deus como Josafá, seu pai, nem como seu avô, porque você levou Judá a pecar, porque você matou os seus irmãos, homens melhores do que você, o Senhor ferirá Judá, suas esposas, seus filhos e você. Você vai morrer com uma doença que vai sair as suas entranhas para fora. Para resumir a história, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Então reinou Acasias 1 ano no seu lugar. Segundo Crônicas 22, só estou lendo uns versos, eu prometi ler uns versos. Se quiser saber tudo, você lê depois tudo. Segundo Crônicas 22, verso 3, falando de Acasias. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Veja quem é a mãe dele no verso 2. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou somente 1 ano em Jerusalém. Deus o mata em 1 ano. O nome da sua mãe era Atália, a mesma esposa de Jorão, a filha de Acabe, neta de Onri. Na sua Bíblia deve ter aparecido filha de Onri, isso é normal, tá? Olha aqui para mim. Na língua hebraica você é filho do seu ancestral. Os judeus são filhos de Abraão, Jesus é filho de Davi. Naquela genealogia de Mateus, inúmeras vezes Mateus diz: fulano de tal gerou ciclano, e esse fulano de tal é o bisavô que gerou o bisneto. Isso é normal na mentalidade hebraica, pelo menos daqueles dias. Quem é a mãe de Acasias? A neta de Onri, a Atália. Andou nos conselhos de sua mãe, verso 4. Segundo Crônicas 22, verso 4, e também nos conselhos dos parentes de Atália. Ele fez o que o Senhor reprova, segundo Crônicas 22, 4. Ele fez o que o Senhor reprova, como os membros da família de Acabe haviam feito, pois depois da morte de seu pai, eles se tornaram os seus conselheiros para a sua ruína. Parou aí? Não parou. Até agora todos os filhos de Josafá estão mortos, e os netos, filhos de Jorão, possivelmente mortos. Os seus sobrinhos, netos de Josafá, filhos dos irmãos de Jorão, ainda estavam vivos. E os sobrinhos, os netos de Josafá já tinham casado, tinham filhos. Josafá, então, já tinha bisnetos, ainda que ele tinha morrido. Atália manda matar toda a família real. Segundo Crônicas 22, 10. Quando Atália, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Verso 11. Mas Jeozebá, filha do rei Jorão, pegou Joás, olha aqui para mim, para resumir a história, escondeu Joás. Verso 12. 6 anos ele ficou escondido com elas, com a sua tia e com a ajudante da sua tia no templo, enquanto Atália governava o país. Que tragédia. Eu estou respondendo a pergunta. Será que servo de Deus, por mais ilógico que seja, faria aliança com a injustiça, com a maldade, com o pecado, com as trevas? A história diz que fazem. Não era para fazer, mas fazem. Israel foi servir os Baalins. Josafá foi aliar-se por laços de casamento com Acabe. Todos os seus filhos foram mortos, todos os seus netos foram mortos, todos os seus bisnetos foram mortos, só sobrou Joás, por causa da influência de Baal na linhagem de Josafá. Quando Josafá permitiu que uma nora, a que adorasse Baal, casasse com seu filho, e dessa forma ele fez aliança com Acabe. Nos seus dias Judá servia a Deus, mas não nos dias de Jorão, nem nos dias de Acasias, nem nos 6 anos de Atália, porque Josafá fez aliança com as trevas. Isso acontece ao longo dos anos, estava acontecendo também na cidade de Corinto. 1 Coríntios capítulo 10, eu já estou terminando.
Se você pensar friamente, o ídolo não é nada. Olha, abre aí, 1 Coríntios 10, depois olha para mim. O ídolo não é nada. O ídolo é gesso. O ídolo é barro. O ídolo é bronze. A própria palavra do Senhor diz que o ídolo em si não é nada. Só que a palavra do Senhor não diz que idolatria não é nada. Preste bem atenção. O ídolo não é nada, ele não existe. Mas a idolatria, a associação com o mal é sério. Deuteronômio 32, Salmo 106, 1 Coríntios 10. A palavra do Senhor diz que atrás dos ídolos tem a realidade espiritual do mal. Tem os demônios, tem o diabo. Se você olhar para uma ventiladora e começar a chamar ele de Deus, ele não é nada. Mas na hora que você começar a orar ao ventilador, os demônios passarão a agir na sua vida. Você terá visões, ouvirá vozes, terá milagres, são as forças espirituais do mal. Então Paulo dizia, o ídolo não é nada. Essa mitologia grega em si não é nada. Mas se você participa dessas coisas, você estará em contato com as forças espirituais do mal. Baal em si, a estátua não era nada, mas servir Baal era servir as trevas. Servir Baal é se tornar injusto, violento, assassino, sacrifício de crianças, promiscuidades, maldades. As pessoas se tornavam capazes de matar filhos e netos. Atalha não matou Joás porque ele foi escondido, senão ela mataria o seu neto. Isso que é servir o diabo. O nosso Deus não se mistura com essas coisas. 1 Coríntios 10, 19. Portanto, o que eu estou querendo dizer? 1 Coríntios 10, 19. Portanto, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido ao ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não, ele não é nada. Verso 20, quero dizer que os pagãos, deixa eu começar de novo. Quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quando nós falamos da ceia, nós falamos do próprio cumprimento da promessa. Habitarei com eles, andarei com eles, serão meu povo, eu serei o pai deles, eles serão meus filhos e filhas. Deus nunca se mistura com o mal. Ele nunca se mistura com a injustiça. Ele nunca se mistura com o diabo, com Belial. Mas ele se mistura conosco. Aleluia. Ele se mistura conosco por causa da obra de Jesus. Jesus, pegando o pão, disse, é o meu corpo que é oferecido por vós. Quando ele pegou o vinho, ele disse, é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão de pecados. É por causa de Jesus que ele se mistura conosco. É por causa de Jesus que ele habita em nós. É por causa de Jesus que nós podemos sentir a sua presença. É por causa de Jesus que ele ouve as nossas orações. É por causa de Jesus que ele faz milagres entre nós. E nós o temos. As trevas não podem tê-lo, mas nós o temos pelo sangue de Jesus. Mas nós não podemos ser imprudentes como Israel, que foi servir os balins. Nós não podemos ser imprudentes como os coríntios, que estavam participando, alguns deles estavam participando de cerimônias satânicas. Paulo disse, você não pode participar da ceia de demônios, ainda que o ídolo não seja nada, mas atrás dele tem demônios. Você não pode participar da ceia de demônios e da ceia do Senhor.
Nós temos o nosso Deus conosco e Ele quer continuar conosco. Ele nunca vai participar de alianças do mal. Quando Atalha e Jorão saíram matando todo mundo que eles mataram, porque Jorão matou os irmãos e ela mata os netos e bisnetos de Josafá, os dois juntos matam toda a família de Josafá, para resumir é isso. E os que eles não mataram foram levados pelos arábios e filisteus como um juízo de Deus, e sendo que Jorão e Acasias foram mortos por causa do juízo de Deus sobre a maldade deles. Um dia um homem de Deus, se você ler a história de Josafá, você fica com inveja dele. Quando eu era adolescente, eu estudei a história do rei Ezequias e eu queria ser igual a Ezequias, irmãos. Eu tive até experiências com Deus, inspirado na história do rei Ezequias. Eram homens cujo coração estavam totalmente entregues ao Senhor. Mas uma imprudência de Josafá, uma aliança com o mal e com as trevas, selou o destino de todos os seus filhos, de todos os seus netos, de todos os seus bisnetos, levou Judá a adorar o diabo nos dias de Jorão, nos dias de Acasias, nos 6 anos de Atalha, quando o homem de Deus colocou-se num jugo desigual. Baixe a sua cabeça onde você está. Eu creio que a gente pode fazer disso um momento silencioso, sim. É sempre constrangedor levantar a mão e confessar pecado diante de todo mundo, isso dá uma vergonha, e você não precisa ser exposto assim. E ninguém quer expô-lo dessa maneira, e nem eu quero expor meu coração a você, porque eu tenho sempre pecados para confessar diante do Senhor, e eu também não quero contar para você. Mas nós podemos contar ao Senhor. Nós podemos participar da ceia do Senhor de maneira digna, porque não tem nada a ver conosco, tem a ver com o amor de Deus, tem a ver com o perdão que há na obra redentora de Jesus, tem a ver com arrependimento de pecados e fé, em fé para confessar e receber o perdão. Mas se enquanto eu falava, lá no seu coração, você discernia uma espécie de aliança, uma espécie de relacionamento. Não estou falando de relacionamentos pessoais, sociais, comerciais, profissionais, normais. Nós estamos no mundo, temos que nos relacionar com as pessoas, temos que ser luz nas trevas. Eu não estou falando disso, mas de todo relacionamento que traz para a sua vida impurezas, que traz para a sua vida uma certa dimensão do mal, da presença do mal na sua vida. O Senhor, Ele habita em você, Ele anda com você, Ele é o seu Pai, mas Ele não se misturará com o mal. Não teve o que Ele fazer para salvar os filhos de Josafá, nem netos e bisnetos. Estavam todos debaixo da influência das trevas, porque Josafá abriu a porta e Jorão e Acasias continuaram abrindo as portas, pela influência de Atalha na vida de Jorão, de Acasias, até que ela mata todos os netos e bisnetos e toma o poder do reino de Judá. Porque um dia Josafá, ele foi imprudente. Nos dias de Josafá, ele possivelmente pensou assim, é só uma aliança para resolver um problema. Ele não resolveu problema nenhum, deu tudo errado. Tudo que ele fez com Acabe deu errado. Tudo que ele fez com Acasias deu errado, o filho de Acabe. E tudo que Jorão fez com Atalha, também filha de Acabe, só deu errado. O que Acasias fez sobre a influência de Atalha deu errado. O que Atalha fez em Judá deu errado. Nunca vai dar certo com o diabo. Nunca vai dar certo com o pecado. Sempre dará certo com o Senhor. Ele não habita com o mal, mas Ele habita em nós.
Ele não habita com o mal, mas Ele é o nosso Pai. Ele não habita com o mal, mas nós somos o seu povo, porque Ele nos recebeu pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus foi derramado para perdão de pecados. Ele disse isso. Ele disse que Ele estava tomando o nosso lugar. Ele disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele disse que Ele veio dar a vida por muitos e resgatar muitos. Ele disse que as ovelhas ouvem a voz do pastor, e Ele é o bom pastor. Ele disse que Ele ia dar a vida dele por nós, mas sendo eterno como Ele é, Ele tomaria a vida de volta. Ele disse, João 10, ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a tomo de volta. Ele ressuscitou no terceiro dia, e é por causa dele que não há nenhuma acusação, nenhuma condenação. É por causa dele é que nós temos uma aliança com Deus. Aliança no sangue dele. Nós temos aliança com Deus. Ele habita em nós, anda em nós, Ele é o nosso Pai. E nós somos o seu povo, nós temos uma aliança com Ele. Mas se você discerniu que talvez você não tinha nunca visto isso na Bíblia, ninguém tinha pregado assim, ninguém tinha falado, no seu discipulado você não ouviu, ninguém te mostrou isso na Bíblia. Mas talvez na sua ignorância, não é relacionamento normal que eu estou falando, mas você identifica um relacionamento que traz a impureza e traz as trevas para a sua vida. Você não tem aliança com as trevas, você tem aliança com teu Pai Celestial. Antes de tomar a ceia, porque você não pode tomar a ceia do Senhor e a ceia de demônios simultaneamente. Aí no seu coração, eu não quero ver a sua mão levantada. Eu não quero que você se exponha e nem eu estou me expondo aqui. Aí no seu coração, se você discerniu um jugo desigual, uma aliança, um relacionamento que traz para a sua vida a impureza a qual Deus não participa, que traz o diabo, o qual Ele não participa, que traz as trevas, a qual a luz dele não participa, confessa, peça perdão e receba o perdão que há no sangue de Jesus Cristo. Confessa todo o mal, todo o pecado, tudo que te separa de Deus. Ele não se mistura com o mal, mas Ele resolveu que Ele vai misturar conosco. Ele vai habitar em nós, Ele vai andar conosco, Ele vai ser o nosso Pai, porque Ele tem uma aliança. Jesus chamou de nova aliança. Jeremias chamou de nova aliança. E aliança no sangue do Cordeiro, aleluia. No sangue de Jesus você tem aliança. Você não tem aliança com as trevas, você tem aliança com Deus vivo. Você é filho dele. Se você percebeu situações que ele não gosta, talvez até um certo compromisso que você não deveria ter, confessa diante do Senhor, peça perdão, prepara o seu coração, não só para ser perdoado, mas para tomar a ceia do Senhor com alegria, com leveza, porque não há nenhuma condenação mais para aqueles que confessam os seus pecados e participa da ceia do Senhor com essa leveza, com essa alegria. E eu tenho certeza que Deus, ao você tomar a ceia, por misericórdia, Ele vai deixar você sentir um pouco mais da presença dEle. Você vai experimentar hoje à noite o que significa habitarei neles, com eles, andarei com eles, serão meu povo, eu serei o pai deles, eles serão meus filhos e filhas.
Não permita a talha entrar na sua vida. Talvez ela não vai te matar, mas você não sabe o que ela vai fazer com os seus filhos, com os seus netos e os seus bisnetos. Não permita o mal entrar na sua vida. O diabo não tem dó de ninguém. Ele veio roubar, matar e destruir. O nosso Pai veio para nos dar vida. Senhor Jesus, o Senhor Jesus foi enviado pelo nosso Pai para nos dar vida e vida abundante. Com o coração arrependido e confessando os seus pecados, se prepare para tomar a ceia do Senhor. Eu quero chamar pastor Guinaldo, pessoal do louvor.